Vai lá. Vamos lá. Pessoal, então boa noite, sejam bem-vindos, né, esse segundo dia do mini curso. O Leonardo, ele criou uma, antes de começar, né, eu gostaria de dar um aviso, o Leonardo criou uma pasta no Google Drive, onde eu coloquei as referências do primeiro dia, tá? Vocês estão vendo ela agora, eu passei o link para vocês e depois vou mandar por e-mail. Aqui está a maioria das referências do primeiro dia do encontro, que eu tenho disponível em formato PDF, né? Tem alguns livros, artigos, textos em revistas de divulgação científica, como a revista da FAPESP, né? Reportagens sobre gênero, sobre agrotóxicos no joio de trigo, tá? Então aqui estão algumas das referências e o link está no chat. Certo. Então, esse era o aviso que eu tinha. Eu espero que esteja valendo a pena, né, essa conversa que a gente tem tido, e hoje a gente vai passar por esse segundo momento do minicurso, né, que é o momento onde a gente começa a ver as críticas ao ideal da ciência livre de valores. Né? Então, recapitulando, na semana passada eu tentei apresentar uma definição do ideal, né, do CLV, segundo a qual o ideal da ciência livre de valores diz que a ciência é livre de valores se e somente se for imparcial, neutra e autônoma. Né? Eu falei que essa era uma definição ampla, diferentemente de algumas definições mais restritas, que se focam só na avaliação de uma hipótese conforme a evidência, né? Essa, então, pega, assim que a gente foi estudando os conceitos, né? Essa pega o momento de escolher um tema de pesquisa, a aplicação das pesquisas, a condução das pesquisas, a comunicação científica, através de todos os conceitos da imparcialidade, neutralidade e autonomia. Né? A gente viu 4 modos pelos quais valores se relacionam com escolhas, a gente viu uma definição provisória de valores, estudou um pouquinho desses conceitos, e aí na discussão desses conceitos a gente foi observando alguns argumentos, né, em defesa do ideal da ciência livre de valores, tá? Só uma ressalva, semana passada eu apresentei a definição falando que ela vinha dos trabalhos do Lacey, do Maricondo, né, essa do ideal da ciência livre de valores. É importante ressaltar que é a definição do ideal, mas isso não quer dizer que eles endossam o ideal, né? Eles vão definir o ideal dessa maneira e aí ver qual componente que continua justificável ou não, tá bom? Tinha esquecido de mencionar isso semana passada, mas porque eu também não estava entrando na proposta, vamos dizer, positiva deles, né? De todo modo, um dos argumentos que a gente viu a favor do ideal da ciência livre de valores é o argumento da objetividade. Se valores têm papéis na hora de aceitar uma teoria, a gente vai entrar em casos de pensamento desejoso, se perde um dos sentidos de objetividade científica. A gente tem alguns casos históricos, né, em que valores estiveram presentes na ciência de uma maneira muito maléfica. Então, para evitar esses casos, teria que ter o ideal da ciência livre de valores. E, por fim, a gente viu, talvez, o argumento que continua mais em discussão, que é o argumento da legitimidade política. Né? Se cientistas, principalmente em cargos de aconselhamento político, em cargos de poder, vão utilizar valores para avaliar a evidência científica, então um grupo específico de pessoas vai ter um poder desproporcional no contexto de uma sociedade, no contexto de uma democracia representativa. Né? A gente vai ter um grupo com uma influência desproporcional em decisões e com os valores, né, e cujos valores vão estar mais representados do que de outras pessoas. Mais ou menos a ideia é essa, né? A gente também viu várias funções para o ideal da ciência livre de valores, ora como mito, então os críticos dizem que é algo inatingível, é um mito, máscara para tentar esconder alguma prática, né, como escudo, então cientistas que se defendem recorrendo ao ideal da ciência livre de valores, ou como espada, para atacar a prática científica de alguém, né, olha lá, fulano não é neutro, por exemplo. Né? Mais perto da filosofia, a gente viu também 2 teses famosas que se relacionam, que estão geralmente associadas com defesa do ideal da ciência livre de valores, né, o não cognitivismo e a dicotomia fato-valor. Basicamente, dizer que valores são subjetivos, né, não há argumentação racional sobre eles, no não cognitivismo, e a dicotomia fato-valor, grosso modo, né, a distinção entre afirmações descritivas sobre o mundo, descrições fatuais e descrições valorativas, de como normativas, né, como devem ser. Não dá para partir de descrições afirmativas para normativas. Isso seria impossível, seria uma inferência ilegítima. Né? Uma das interpretações. Né? E, por fim, a gente viu pelo menos 3 temas
os quais o ideal da ciência livre de valores está em relação. Né? O papel de assessores científicos, então aquela ideia de ciência de mãos limpas, políticos de mãos sujas, né? Os cientistas produzem os resultados, lançam para uma parede e os cientistas veem o que devem fazer com aquilo e aí sim tomam decisões, têm papel de valores. Diferença entre a avaliação e a gestão de riscos, uma tem valores, na outra não teria. E a própria ideia de responsabilidade dos cientistas, né? Se a ciência é neutra, eles teriam que mais continuar fazendo pesquisa e ampliar o escopo da sua disciplina, produzir mais conhecimento, né? Aqui, meramente uma brincadeirinha, né, para dizer que o ideal da ciência livre de valores está tão disseminado que seria como um vira-lata caramelo, né? Em todo lugar você encontra algum resquício dele, né? Por isso é tão difícil esse livro. Pode falar, Jade. Não, perdão, cliquei sem querer, desculpa. Não tem problema. Vocês querendo participar pelo chat ou pelo vídeo, fiquem à vontade, tá bom? Então, por isso que ele é tão recalcitrante, né? Continua, ele embasa diversas coisas diferentes e apesar das críticas, surgem argumentos novos, tal. Esses foram os temas que a gente viu na semana passada. Tá bem? Tudo bem em relação à recapitulação de semana passada? Certo. Tá ótimo. Então vamos lá às críticas. Bom, eu acho que eu vou terminar hoje nas críticas da neutralidade e depois explico o porquê, tá? Mas as críticas ao ideal da ciência livre de valores, elas têm escopos distintos. Elas podem atingir o ideal inteiro ou cada um desses componentes do ideal, imparcialidade, neutralidade e autonomia. Tá? Por isso que eu acho interessante dividir o ideal dessa maneira, porque aí a gente consegue até pensar em mais críticas, mais momentos da atividade científica. Tá? Críticas a todo o ideal da ciência livre de valores. Uma delas, né, na classificação da Heather Douglas, já vou mencionar, são as críticas descritivas, né? Casos em que a ciência não foi livre de valores e isso foi ruim. Tá? Então a gente tem casos maléficos em que se tentou não ser livre de valores. Diferentemente daquele argumento histórico para o ideal, né? Em que teve casos maléficos em que teve valores, aqui a gente vai ver casos maléficos em que supostamente não tinha, mas tinha e teve consequências ruins. Tá? E a crítica à distinção entre tipos de valores. Né? Lembrando que a definição supõe aquela distinção entre valores cognitivos e não cognitivos, ou epistêmicos e não epistêmicos, e aí se você ataca essa distinção, você já quebra um pouco do ideal inteiro. Tá bem? Agora com foco na autonomia especificamente, né? A ideia de que os cientistas não devem sofrer influências consideradas externas na hora de escolher determinado tema, na hora de propor quais critérios devem ser utilizados para aceitar uma teoria ou não. A gente tem um argumento que eu estou chamando de argumento da ignorância virtuosa, depois eu explico por quê, que é a ideia de que há algumas pesquisas, né, que é melhor não conduzir porque ela vai levar algum conhecimento que é maléfico, tá? Que seria melhor não ter. Por isso ignorância virtuosa, mas já explico. Depois para a neutralidade, né, a ideia de neutralidade, lembrando que a ciência não privilegia na aplicação determinados valores em detrimento de outros. Então tem o argumento conceitual, que vai dizer que alguns conceitos científicos, eles precisam de juízo de valor para serem definidos, né, ou eles promovem determinados valores. E o argumento da significância, o argumento de que a ciência não busca só verdades, ela busca verdades significativas. E aí o que a gente considera significativo depende de valores, tá? Por fim, o argumento da subdeterminação e do risco indutivo. O argumento da subdeterminação basicamente vai dizer que, eu adoro essa frase da Longino, né? Ela diz, dados são estúpidos, né? Dados não dizem de qual hipótese eles são evidência. Para preencher essa lacuna, né, você precisa de valores, e aí então entra valores na aceitação de uma hipótese. E do risco indutivo, a ideia de que a chance de errar ou aceitar uma hipótese, ela tem consequências, dependendo do tipo de erro, e você tem que avaliar essas consequências para determinar quão suficiente tem que ser a evidência para aceitar alguma hipótese que você está investigando, né? Que foi o argumento que o Eros trabalhou no texto que eu mandei de sugestão para vocês, tá? No último encontro. Bom, então, são essas críticas em geral sobre as quais a gente vai conversar. Então, e cada uma delas, vejam, né, ou se focam no ideal como um todo ou em cada um dos elementos dele. Tá bem?
Bom, antes de começar, semana passada eu tinha perguntado assim no final se vocês conseguiam, quais obstáculos vocês viam no ideal da ciência livre de valores, né? Quais problemas? Tem algum desses obstáculos que vocês pensaram que aparece aqui, ou tem outros obstáculos que vocês pensaram que não aparece aqui? E vocês gostariam de dividir pelo chat, rapidinho, para a gente entender um pouco, né, da percepção de vocês do ideal e o que seria problemático, se vocês quiserem dividir. Eu fiquei pensando que é fácil a gente chamar de não valor algo que é considerado como neutro, embora ele não seja. Não sei se faz sentido assim, mas como a ausência de valor, ela pode ser preenchida por um valor que não é considerado um valor, por exemplo, o que parece neutralidade pode não ser neutro, fica difícil determinar o que seria essa ciência realmente livre de valores, né? Porque, por exemplo, pode-se considerar que examinar uma população de animais apenas machos faça sentido e esteja dentro, né, dessa ciência livre de valores, mas acaba sendo um valor androcêntrico, assim, por exemplo. Não sei se estou fazendo sentido, mas isso que eu fiquei pensando. Uhum. Certo. Ótimo comentário, Jade. O ideal ele vem com essa ideia, né, de que a ciência pode ter alguns valores, então até o rótulo livre de valores talvez não seja muito adequado, né, alguns autores falam, porque de fato imparcialidade, neutralidade e autonomia são valores, né, mas são valores que falam que em determinados momentos não tem que ter tal tipo de valor, né, e aí por isso não seria uma espécie de contradição na definição do ideal assumir alguns valores, mas ele assume esses valores dizendo que de outros tipos de valores que não eles, né, não podem estar presentes. Mas aí, justamente, né, mas acho que no fundo do seu comentário entra a questão, mas seria um bom valor da neutralidade? Né, ele leva a boas consequências? Seria um bom ideal? Né? A crítica da Heather Douglas, né, ela vai justamente nesse ponto, não só mostrar que o ideal da ciência livre de valores às vezes não funciona, mas que ele não é um bom ideal. Né, não cumpre uma função reguladora boa, nada assim. Na verdade, atrapalha, e principalmente discussão sobre a ciência na sociedade, né? Porque a gente fica com essa ideia de que a ciência tem que ser neutra e, inevitavelmente, acabam aparecendo interferências de valores e aí a gente não sabe lidar, né? Então, ela fala que seria muito melhor se fosse transparente com os valores, tal, a proposta dela, né? Que tem os problemas, a gente conversa depois. Mas ótimo, aí entra a questão de quão bom é esse ideal, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Por aqui, tudo bem? Tá, vou passar então. Vou começar com as críticas descritivas. Falando da Douglas, aqui é uma foto dela. Ela que faz essa classificação, né, de críticas descritivas e depois outros tipos de críticas, tá? Para ela, as críticas descritivas, elas advêm principalmente das filósofas feministas em filosofia da ciência, né, da filosofia da ciência feminista. E aí a Douglas diz, as filósofas feministas argumentaram que mesmo a boa ciência, a ciência considerada exemplar, parecia carregada de valores de maneiras importantes. E aí ela cita livros clássicos, né, da Anne Foster Sterling, da Sandra Harding, da Evelyn Fox Keller, da Ellen Longino e da Lynn Nelson, né, são os principais textos de filosofia da ciência feminista do final da década de 80 e início da década de 90, né. O trabalho delas mostrou como campos que coletavam evidências cuidadosamente, que seguiam as práticas tradicionais da inferência científica, conseguiam ainda assim produzir resultados flagrantemente sexistas, tá? Então é sobre esse primeiro grupo que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E aí eu vou tentar, dar mais casos dessas críticas descritivas para até a gente depois poder conversar sobre qual que é o poder de fato dessas críticas, né? A Douglas ela coloca que são críticas, né, que mostram como mesmo a boa ciência, que era considerada exemplar livre de valores, na verdade não é, né? Então ela diz, essas críticas mostram que o ideal não é relevante, que às vezes ele não é verdadeiro. Aí eu gostaria que vocês desde já ficassem na cabeça. É isso que vocês conseguem inferir dos casos que a gente vai ver? Tem mais alguma coisa ou não? Tá bom?
Bom, então, para falar dessas críticas, a gente tem que falar um pouquinho sobre a filosofia feministas da ciência, né? Aqui eu trouxe uma definição da Kristen Inteman. Ela fala que o programa de filosofia feminista da ciência tem 2 projetos, um negativo e um positivo. O negativo seria justamente expor as formas, né, pela qual a ciência estava carregada de valores sexistas ou androcêntricos, né, que são centralizados no masculino, como que eles operaram no raciocínio científico em casos que se julgava que a ciência era neutra e tal, mas não era. E, em segundo lugar, é um programa positivo e normativo de mostrar como compromissos éticos e políticos feministas podem, de maneira legítima, né, desempenhar um papel na boa ciência, no que é considerado boa ciência. Nas críticas descritivas, a gente vai se focar nesse lado negativo, tá? Quando eu falar da proposta da Londino, de outros autores, e autoras, né, principalmente semana que vem, aí a gente vai para o programa positivo, tá bem? Bom, que elas conseguiram mostrar no programa negativo, né? Como pode dizer, vários modos, né, em que a ciência e o conhecimento em geral, então aqui junto um pouquinho epistemologia feminista também, deixaram as mulheres em desvantagem, né? Então, seja primeiro excluindo elas da investigação, aqui eu estou trazendo um texto da Elizabeth Anderson, excluindo elas da investigação, negando a elas a autoridade epistêmica, rebaixando estilos cognitivos considerados femininos, já explico o porquê das aspas, é da própria Anderson, tá? Não é minha. Teorias sobre mulheres que as representam como inferiores ou apenas servindo objetivos masculinos, teorias que inviabilizam atividades e interesses das mulheres ou relações de poder baseadas no gênero, e, em sexto lugar, conhecimento que não é útil para pessoas em posições subordinadas ou que reforce hierarquias de gênero ou sociais, tá? Então, eu vou exemplificar essas categorias. Como eu disse, eu não sei que acesso vocês têm a esses casos ou não, então eu resolvi trazer e desenvolver mais esses exemplos, e se vocês tiverem mais também, quiserem acrescentar, fiquem mais do que à vontade, tá? Então, primeiro, excluindo elas da investigação. Tem 2 maneiras, né? 2 maneiras disso acontecer. Primeira, que a gente vê, por exemplo, em áreas como ciências exatas, uma exclusão de mulheres, né, principalmente por conta de crenças que mulheres não estariam naturalmente aptas às matemáticas, coisas desse tipo. Então, tem levantamento em diversos países de como, em áreas exatas, tem uma proporção menor de mulheres. E, por exemplo, aqui dados da USP, também a gente vê essa questão de como os cargos vão crescendo, né, as etapas da carreira acadêmica vão crescendo, vai diminuindo o número de mulheres também, por questões diversas. Isso na filosofia também acontece, tem levantamento sobre isso da Mulheres na Filosofia, é um projeto bem legal que eu recomendo, vou passar o link depois. E outra maneira de excluir elas da investigação é até como objeto, né? Então aqui eu trouxe 2 exemplos. Foi em 93 só que pesquisas médicas nos Estados Unidos, financiadas publicamente, tinham que acrescentar uma proporção igual de homens e mulheres, né? E aí aqui nessa citação da Kurani, depois eu já menciono no livro, Janet Kurani, que também é uma filósofa feminista da ciência importante, ela diz, em uma análise de 1992 do Journal of the American Medical Association, de todos os ensaios clínicos de medicamentos usados para tratar ataques cardíacos, então veja, ataque cardíaco acontece em homem e mulher, né? Não é uma doença que talvez atingiria algum gênero específico, né? Publicados em jornais de língua inglesa entre 60 e 91, descobriu-se que menos de 20% dos indivíduos eram mulheres, né? Então, isso leva assim, consequências diversas em testes de medicamentos. Então, mulheres sofrem efeitos colaterais desproporcionalmente em relação a homens por conta desse viés, que até pelo menos nos Estados Unidos ficou até 93, né? E aqui eu tirei um print daquela matéria da FAPESP. Eles citam vários casos, e aqui até na pesquisa básica, né? O ponto de interrogação era como era a situação, depois a flechinha, a mudança, e aí as consequências, né? Então, a maioria das pesquisas básicas com animais usava apenas machos, e aí características do sexo feminino potencialmente ligadas a doenças eram pouquíssimo estudadas, né? Depois teve aquela legislação que eu mencionei, e pesquisas experimentais devem incluir animais de ambos os sexos, né? A menos que tenha alguma justificativa. Depois dessa mudança, né? Então,
conseguiram descobrir a influência de hormônios femininos sobre o sistema de defesa e até compreender melhor doenças autoimunes, né? Aí já vem um pouco do impacto da diversidade de gênero na ciência, né? Entre a questão mais do programa positivo, né? Da filosofia feminista da ciência, mas aqui é outro caso, então, pelo menos no início de exclusão das mulheres da investigação, tá? Segundo, negando a elas a autoridade epistêmica. Não sei se vocês viram esse caso de uma cientista, né? Autoridade epistêmica, grosso modo, é aquela pessoa que a gente julga confiável para transmitir alguma informação, né? Então, geralmente se atribui menos a mulheres, né? E aí na ciência também. Então aqui tem esse caso dessa professora que deu uma conferência, depois chegou um colega e falou para ela ler um estudo da Stental sobre dor, e ela era a Stental, né? Então estava desconfiando dela de que ela não saberia, e ela era a autora do estudo, né? E ela publicou esse tweet comentando esse caso, né? Mansplaining acadêmico. Esse caso, assim, gritante, né? E teve de outra recentemente, esse é de 2019, né? Teve de outra também que estava apresentando, e acho que ela citaria o artigo dela que o cara pediu para ela ler, ela citaria logo no slide seguinte, e aí ele pediu para ela ler. Então, mas isso em epistemologia, né? O Léo, a Cariane podem falar 1000 vezes melhor que eu, a questão de injustiça epistêmica, como você descredita, né? Que status de alguém para passar informações, a confiabilidade daquela pessoa, tal. Tem uma discussão interessantíssima sobre isso, em autoridade epistêmica. Chocante, realmente, chocante. Assim, acho que infelizmente ilustra bem isso, né? Terceiro, aqui eu não vou conseguir explicar, mas a Anderson cita porque para algumas autoras haveriam estilos cognitivos, maneiras de pensar que seriam feminismo. Então, supostamente, algumas experiências que, sei lá, mulheres teriam um raciocínio mais dependente do contexto e homens mais preocupados com abstração e generalização, tá? Por que eu não vou abordar isso? Só dei uma referência de alguém que discute, porque as próprias feministas criticam esse tipo de atribuição porque acaba essencializando, né, alguma maneira de pensar no feminino e tal, e isso não seria desejável. E aí, como eu não tenho também muito conhecimento da área para avançar nesse debate, eu só deixo aqui a menção da Douglas e explico. Pode falar, Felipe. Então, só um adendo, é porque eu por acaso já estudei esse assunto. E assim, Tá. eu não concordo muito com as críticas de que isso é essencializar os gêneros, porque na realidade é uma diferença estatística entre grupos. E assim, falar de diferença estatística entre grupos não é bom, pelo menos a princípio não tem nada a ver com a essência. É diferença estatística entre grupo. Tem curvas normais e elas são mais ou menos sobrepostas, é só isso. E a diferença de estilo cognitivo aí no caso, provavelmente estão fazendo referência à sistematização e empatia, que tem diferenças entre os sexos. E tem uma evidência que eu considero bem interessante e persuasiva de que isso daí é verdade, que é o seguinte. Tem uma doença chamada... agora me fugiu o nome, mas eu acho que é hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença que faz com que as mulheres, ou pelo menos algumas mulheres, né, acho que tem essa doença, elas produzem mais testosterona do que as mulheres em média produzem. E essas mulheres, elas acabam tendo o perfil cognitivo bem parecido com o dos homens, e bem diferente do das mulheres em geral. Então, assim, é uma evidência indireta, bastante persuasiva, na minha opinião, de que as diferenças hormonais entre homens e mulheres é um dos mecanismos que faz com que exista esse tipo de diferença aí. Então, enfim, era só esse adendo aí mesmo. Tá ótimo. Nesse artigo que eu li, eu não tinha menção a essa pesquisa que você citou, eu não sabia, mas que eu vejo uma das discussões que fazem se essa diferença estatística seria observada se fossem grupos que cresceram em ambientes diferentes, né, como controlar de fato só o elemento biológico, né? Mas aí... então, tem um ponto, me desculpa te interromper, mas é porque é o seguinte, essas diferenças aí de estilo cognitivo, elas se mantêm e às vezes, se eu não me engano, elas são maiores, aí eu tenho um disclaimer aí, eu não lembro se elas se mantêm ou se elas são maiores em países em que a diferença de igualdade de gênero é controlada. Então, assim,
se você tira, se essas diferenças elas são totalmente provocadas pelas diferenças de igualdade de gênero na sociedade que está sendo pesquisada, então é esperado que em sociedades com menor desigualdade de gênero, em vários aspectos, tenham menos diferenças de estilo cognitivo entre homens e mulheres. Mas isso não é o que se mostra, não é o que os estudos mostram. Então, assim, é uma evidência forte também de que, é claro que as diferenças ambientais elas têm algum impacto, isso daí ninguém nega. Mas a questão é, o que tem mais impacto em causar essa diferença? É o ambiente ou são fatores que têm a ver com as diferenças entre homens e mulheres, as diferenças individuais? Certo. Esses resultados sugerem que tem alguma coisa fortemente a ver com as diferenças individuais entre homens e mulheres, independente do ambiente. Não é que o ambiente não tenha papel, mas aparentemente ele tem menos importância nesse aspecto do que as diferenças individuais. Certo. Uhum. Tá bem, teria que ver essas pesquisas. A Jade também comentou sobre questão de amostragem e tal. Principalmente, acho que a London, se não me engano, no último livro dela foi estudando, debatendo algumas pesquisas desse tipo, e aí tentando investigar justamente talvez algum problema de amostragem e tal, mas eu não sei avaliar, enfim, fica algo para a gente discutir, para a gente conversar melhor. Depois, se puder passar, Felipe, para a gente conhecer também no Posso chat. mandar alguns, sim, beleza. Tá ótimo. Quarto elemento, teoria sobre mulheres que se apresentam como inferiores ou apenas servindo objetivos masculinos, né? Isso, enfim, classicamente algumas discussões sobre cognição, né? E aqui a Janet Kurani, nesse livro que eu estava citando, ela cita 3 séculos de pesquisa. Bom, vou citar aqui do século XVII para frente, né? Que no século XVII, os cérebros das mulheres eram considerados muito frios e moles para sustentar o pensamento rigoroso. No XVIII, a cavidade craniana feminina era considerada pequena demais para conter um cérebro poderoso. No final do XIX, falava que o exercício da inteligência pelas mulheres seria prejudicial aos ovários, e aí depois ela critica, eu só estou trazendo aqui a citação, algumas pesquisas de ciência cognitiva do século XX, também comparando a diferença do cérebro entre homens e mulheres e usando isso para atribuir alguma inferioridade intelectual ou alguma diferença, não sei, habilidades de, como fala, de raciocínio de especialização, algumas coisas desse tipo, tá? Então, seriam outros casos que geralmente é trazido nessa literatura. Quinto, teorias que inviabilizam atividades de interesse das mulheres ou relações de poder baseadas no gênero. Não sei se vocês, quando tiveram história, tinha aquela ideia, né, história até antropologia, a ideia dos homens caçadores e as mulheres coletoras, né, que então toda a sociedade primitiva, mil aspas, teria essa divisão de gênero do trabalho, né, e aí, recentemente tem surgido alguns resultados que mostram, né, através de vestígios de instrumentos de caça enterrados junto com algumas mulheres, de que elas também caçavam, principalmente na região do Peru, e aí se tem estudado com generalizável, não, com generalizável essa hipótese pode ser estendida a outras culturas, agora que se tem essa hipótese e não tá só mais no paradigma do homem caçador, mulher coletora, né? Pode falar, Felipe e o Vitor. Sou o primeiro? Felipe? Acho que você levantou primeiro, apareceu primeiro. Porque foi bem rápido. Não, então, é só um brevíssimo comentário também. É porque, assim, eu não estou familiarizado com essa literatura que você está mostrando, mas esse assunto daí é um assunto que está no meu radar de estudo também, então eu já li algumas coisas sobre isso. Então, assim, não... bom, aí eu não sei se isso é uma opinião particular da autora que você por acaso consultou, mas o que eu já li é assim, não é que essas autoras elas estejam em geral questionando a divisão de trabalho, a divisão de trabalho ela existe, só que ela é muito condicionada pelo tipo de ambiente no qual aquela sociedade está inserida. Então, por exemplo, em ambientes em que é preciso sair do ambiente natal para caçar grandes animais, geralmente quem faz isso são os homens. Agora, quando a caça ela envolve a caça de animais que estão no perímetro daquela sociedade, a caça pode ser feita por mulheres e em algumas sociedades só elas são responsáveis por esse tipo de caça. Então, assim, tem alguma divisão de trabalho, mas ela não é... Esse artigo... Perdão, termina, desculpa. Não, fala lá. É que esse artigo mostra que era justamente também animais grandes, entendeu? Então, exatamente, perfeito, é isso aí. Sim. Não, calma aí, eram animais grandes que as mulheres caçavam? Isso. Tá falando?
Ah, tá. Então, aí teria o que eu ia continuar falando é o seguinte: tem algumas sociedades que só tem disponível animal grande para caçar. Então, nessas sociedades, geralmente toda a força de trabalho é recrutada para caça, homens e mulheres. Agora, quando você está numa sociedade cujo ambiente fornece múltiplas possibilidades de caça e fonte de alimento, você vê a divisão de trabalho mais bem pronunciada. É por isso que a divisão de trabalho ela não é um dado natural da espécie humana, ela é um dado que depende bastante do tipo de ferramenta não, do tipo de recurso que o ambiente oferece. Tá. Beleza, era só isso aí. Foi mal a interrupção. Tá ótimo, tá ótimo. Tô pensando aqui, o Vitor falar, depois complemento. Ô Pedro, eu fiquei um pouco na dúvida sobre a última crítica descritiva com relação aos níveis de inteligência. Sobre se isso daí seria um argumento, nesse caso, para demonstrar que há valores na ciência. Eu não conheço essa discussão na literatura feminista, mas tem uma discussão, talvez um pouco mais próxima, na literatura de filosofia da raça. Porque há uma certa equiparação no fato de que houve pesquisas também, né, principalmente no final do século XX, que demonstravam que populações negras teriam um nível de QI abaixo de populações de pessoas brancas, por exemplo, e que a causa disso seria genética. E aí houve toda uma discussão sobre se, nesse caso, essa diferenciação com relação ao QI, se você concluir isso no artigo, é algo que tem ali um valor racista nesse caso, porque você está dizendo que uma população, nesse caso, negra, é cognitivamente inferior a uma população branca em termos de herança genética, ou se, na verdade, essa conclusão ela é em si isenta de valores, e a interpretação, talvez, que a pessoa possa dar, possa ser racista, porque se alguém acha que isso é uma razão para, por exemplo, tratar negros como diferentes de brancos em termos morais, isso sim seria racismo, mas na conclusão científica desse dado, sabe? Você sabe se essas autoras trabalham sobre essa questão? Porque eu fico um pouco na dúvida quando vem algo nessa direção, assim, sobre diferenciações e como que os valores aparecem nesse sentido. Não sei se você vai abordar mais para frente, enfim. Tá. Volta naquela distinção de modos pelos quais valores se impactam com decisões e tal. Pelo menos na questão de promover valores, isso é muito claro. Promove papéis em que as mulheres vão estar em posições subordinadas. Então, é que só fala, você está assumindo meio que dicotomia fato-valor, né? Existe o resultado científico e aí a interpretação pode ser enviesada. Mas mesmo a gente assumindo isso, você está numa sociedade que é racista. Bom, vai ser o argumento do Kitcher que a gente vai ver depois, que é racista, machista e tal. Se você tem teorias que defendem que determinados grupos têm uma capacidade intelectual inferior, isso pode promover práticas que vão continuar colocando essas pessoas em cargos inferiores, coisas do tipo. Então, tem essa questão de valores que são promovidos pelas teorias, né? Agora, para dizer... Bom, aí entra também a questão, valores que motivam a escolher, por que investigar essas coisas, né? Por que investigar a diferença cognitiva entre gêneros e raças? Então, o que motiva? Aí pode ser inconscientemente, mas enfim, valores como motivação. Agora, dentro de uma teoria, aí tem que ver caso a caso qual teoria, né? Então, sei lá, o Gould tem aquela discussão da falsa medida do homem, que aí ele vai discutir os casos do Agassi, esqueci o nome do outro, Monton, enfim, os biólogos estadunidenses do século XIX, racistas e tal. E aí ele tenta mostrar como até os próprios... como valores racistas estavam operando de uma maneira tão forte que ele não conseguia assim, calcular direito para ver que a diferença do tamanho dos crânios a que ele tinha acesso, né, de fato embasava o que ele acreditava. O Wood fala de uma manipulação inconsciente e tal. Tem outros autores que depois revisaram esses dados, mas parece que teve alguns erros da análise do Wood, mas parece que tipo, a conclusão dele se sustenta. Assim, né? Depois posso mencionar esse artigo, acho que é um artigo de 2011, que traz todo esse debate tal, sobre o texto do Wood ou não.
Tá, então, pelo menos dessas maneiras, claramente, do jeito que valores entrariam, né, nessas questões, tá? Então, seria na motivação da pesquisa e nas implicações dela. Sim, mas é porque para eu falar sei lá, de outras maneiras, eu teria que entrar em alguma teoria específica e aí usar outro argumento. Por exemplo, o argumento da subdeterminação para dizer que estava até na aceitação da hipótese, que é o que a Longino vai falar, né? Que uma época era muito predominante o paradigma do homem caçador, e então tem aí até tipo um complemento à resposta do Felipe, né? A Longino está ali no final da década de 80, e aí em História da Ciência, naquela década, estava de uma maneira muito forte esse paradigma, e não se olhava para as ferramentas, né, para as lascas de ossos encontradas, pensando que poderia ser essa hipótese alternativa, pensando que poderia ser mulheres ali com outras funções também que não só coletoras, tá? E aí entraria na aceitação, mas aí eu teria que tipo, pegar casos específicos, tá? E aí analisar tal, e para falar de inferência outros argumentos, mas claramente talvez na motivação e no que essas teorias promovem. Né? Não, beleza, obrigado. Tá. Continuar então. E, bom, o que não seria útil, conhecimento que não seria útil para pessoas em posições subordinadas, o que reforça hierarquias de gênero. E aí estaria nesses exemplos também de diferenças cognitivas, paradigma, né, homens caçadores, mulheres coletoras e tal. Bom, então, são essas 6 categorias que a Anderson cita. Esse é o projeto negativo. Depois, outro dia a gente fala do projeto positivo, tá? Bem, essas são uma das críticas, né? Como eu disse, a Douglas traz principalmente as filósofas feministas da ciência. Eu gostaria de estender um pouco, mencionando outras descritivas. Então, o Victor citou o caso do racismo científico, né? No livro A Falsa Medida do Homem, do Gould, é um livro interessantíssimo. Um dos primeiros capítulos fala dessa discussão entre poligenistas e monogenistas na biologia do século XIX, né? Então, era uma discussão sobre se raças, grosso modo, tá, gente, apareceram de maneira separada ou todas as raças vieram de Adão e Eva, né? Se todas as raças vieram de Adão e Eva, era a posição monogenista, poligenistas, que as raças pipocaram em lugares diferentes, né? E aí o Gould, ele vai mostrando, assim, eles investigavam isso, aí analisando crânios daquela época, associando o tamanho do crânio, a capacidade intelectual também dessas raças. Tem trabalhos de história da ciência interessantíssimos sobre isso, então. E aí eu quis trazer uma citação, porque ela, como pode dizer, ela exemplifica algumas coisas sobre as quais a gente tem conversado, né? É uma citação do Agassi, que era um desses biólogos do século XIX, e ele diz, né? Sobre as ideias aqui apresentadas, tem recaído a acusação de que tende a defender a escravatura, porque ele falava que havia raças inferiores em relação a outras, né? Será isso a partir da medida de crânios, aí supostamente caucasianos tinham crânio maior e tal. Será isso uma objeção justa a uma investigação filosófica? Filosófica aqui no sentido de filosofia natural, né? De ciência natural, né? Aqui devemos tratar apenas da questão da origem do homem, deixemos os políticos, deixemos aqueles que se sentem chamados a regular a sociedade humana e vejamos o que eles podem fazer com os resultados. Eu achei muito legal. Essa passagem ela ilustra muito bem aquela ideia, né, do ciência de mãos limpas, políticas de mãos sujas, né? Não, a gente só está descrevendo os políticos que vão decidir o que fazer com o que a gente está apresentando aqui. Declinamos qualquer ligação com questões que envolvem assuntos políticos. Os naturalistas têm o direito de considerar as questões originadas pelas ações físicas dos homens como sendo meramente científicas e de investigá-las sem qualquer referência à política ou à religião. E aí é uma fala que exemplifica aquela ideia, aquele uso, aquela função do ideal da ciência livre de valores como escudo, né? Então, olha, estão acusando ele, eu acho que o Agassi era um biólogo de alguma das colônias do norte dos Estados Unidos, estão acusando ele de defender a escravidão, né? E aí ele se defende, não, eu estou descrevendo aqui a origem do homem, né? Estudando relações físicas, eu deixo para os políticos decidir sobre isso. Mas, no mesmo tempo, depois ele vai dizer, né, sobre a Terra diferentes raças de homens, habitando diferentes áreas da sua superfície. E esse dado, não sei porque está ano aqui, nos obriga a estabelecer a posição relativa entre as raças. E aí ele vai defender até tipos de educação diferentes, né?
eu trouxe essa citação porque isso às vezes acontece, né? Então, a pessoa ela usa o ideal da ciência livre de valores na função de escudo, conforme o Proctor fala, para se defender, mas depois acaba entrando de máscara, né? Porque, no fundo, ele está encobrindo que ele está, de fato, propondo alguma medida política, né? Depois ele vai falar de educação diferentes e tal, para as diversas raças, baseado na hierarquia que ele tece, tá? Bom, esse é um dos casos de racismo científico. Tem sobre eugenia no início do século XX, continua de alguma maneira. Tem uma pesquisa recente que mostra... Bom, eu citei aquele editorial da Nature, né? Que ela pede desculpa por ter publicado, acho que, os textos do Galton, mas tem uma pesquisa recente que usou aqueles métodos de bibliometria, né? Que mostram que os textos dos principais eugenistas da época foram publicados em vários periódicos diferentes. E não era só num que, tipo, era declaradamente eugenista. Então, foi bem disseminado, assim, né? Certo, isso caso do racismo científico, filosofia feminista da ciência. Aí a gente pode até pensar no caso dos mercadores da dúvida, né, como um exemplo também de críticas descritivas do ideal da ciência livre de valores, porque eram pesquisas feitas com o objetivo de atrasar ou impedir regulações. Então, um dos casos que geralmente assim, nos comenta muito é o financiamento de pesquisas alternativas, pesquisas que investigam hipóteses alternativas para alguma relação, alguma associação entre um produto, por exemplo, tabaco e câncer de pulmão, né? Então, pesquisas que vão ser financiadas para o Instituto do Tabaco para tentar buscar hipóteses alternativas para isso, que é uma pesquisa totalmente legítima, mas que vai ser amplificada, né, por essa indústria para depois colocar em dúvida essa associação, como foi feito, né? Esse é um dos exemplos, né, que a Naomi Oreskes e o Eric Cohen trazem no livro deles, e gostaria de trazer que grande parte do material que eles investigaram no livro está presente nesse site online. Vocês podem ir lá investigar, colocar algum termo do tabaco, ou indústria do petróleo, alguma em inglês, né, alguma empresa, e eventualmente encontrar algum arquivo interessante. Enfim, é um site muito legal de acessar, de investigar. Aqui, algo que não tem tanto a ver com ciência livre de valores, mas já que eu mencionei os mercadores da dúvida, né? Em geral, se tem essa ideia, depois que a pandemia, o termo do negacionismo ficou em voga, então, essa ideia de negação do conhecimento, mas é importante ressaltar que em vários dos casos que a Oreskes e o Cohen analisam, né, os mercadores da dúvida, internamente, tem documentos, né, que mostram isso, eles sabiam que estava, de fato, já suficientemente provado que o produto deles causava dano, né, e ainda assim continuavam atacando cientistas, coisas do tipo. E aí um artigo recente dela com o Supram, eles analisaram comunicações internas da ExxonMobil, também descobriu a mesma coisa sobre o ataque às mudanças climáticas, né? Tem uma série de meios que eles reconhecem a gravidade e, ao mesmo tempo, recomendando o ataque e tal, de cientistas. Do chat. Certo. Se vocês quiserem saber mais casos, tem essa reportagem no Union of Concerned Scientists. Eu vou passar o link. Tem uma série de casos aqui interessantes em que influência financeiras, em diversos casos recentes na ciência. Um dos que eu gosto, que eu acho interessante, é como a Associação de Rifle dos Estados Unidos meio que barrou o CDC, né? Control and Disease Prevention, esqueci a sigla direito. Barrou de fazer pesquisa na década de 90, sobre violência associada a armas de fogo. Então, os Estados Unidos nem tinha muita pesquisa sobre isso direito, porque tinha um lobby para não produzir pesquisa. Aí entra a questão também da questão da autonomia, né? Quais são as condições para poder escolher, de fato, um tema, né, de pesquisa. CDC, isso. Uhum. Fizeram um lobby e aí dissolveram um departamento dentro do CDC que ia investigar isso na década de 90, né? O pessoal de sociologia da ciência chama isso de undone science, né? Que há pesquisas que não são feitas por determinadas pressões, por determinados valores também, né? No lobby da indústria e manter o lucro deles, né? Certo. Bom, eu trouxe aqui a questão de conflitos de interesse também, conflitos financeiros de interesse, é isso que eu estou chamando de CFI.
acho que já está chegando às 8, estou terminando. Também poderia entrar com críticas descritivas, né, que eu trouxe uma definição, não vai dar para comentar muito bem, é só para vocês tenham alguma referência e tal, e alguns dos resultados, né, dessa literatura de conflitos de interesse na ciência mostram, por exemplo, a questão do efeito financiamento, então pesquisas financiadas por setores da indústria que tinham interesse, né, naquele objeto de pesquisa, tem uma tendência de obter resultados favoráveis a ela. Esse foi um efeito encontrado em várias áreas, tem várias meta-análises sobre isso, enfim, é um resultado consolidado. Tem alguma discussão sobre por que isso aconteceria e tal. Tem a questão do financiamento seletivo, de uma maneira que manipula o conjunto total de evidência, então algumas hipóteses alternativas não são estudadas, e aí, ou alguma ação para justamente colocar em xeque algo que está sendo discutido, resultados negativos que não são publicados, impacto no contexto em que a ciência é feita e comunicada, então algumas pesquisas são amplificadas, outras não, alguns cientistas são criticados, outros não, e a questão de restrição de acesso aos dados, que muitas vezes ocorre também, depois posso mencionar isso. Eu estou passando rápido aqui nessa última, porque antes do intervalo, bom, uma primeira coisa para a gente pensar é como que um possível defensor do ideal da ciência livre de valores se defenderia desses casos, né? Que vocês diriam, assim? Então, a partir dessas críticas descritivas, né? Que mesmo historicamente a ciência que era considerada boa estava, na verdade, incorporando alguns valores sexistas, machistas, racistas, e aí esses casos recentes também de interesses financeiros, então. Vocês acham possível um defensor do ideal da ciência livre de valores se livrar desses casos? Como que ele poderia rebater? Pode falar, Felipe. Então, eu realmente não sei qual é a defesa técnica desse grupo, mas se fosse eu diria que a ciência livre de valores é um horizonte a ser perseguido, não é uma constatação sobre como a coisa opera na realidade presente. Então, você pode ter um sistema muito corrupto, por exemplo, mas você pode defender medidas para diminuir a corrupção daquele sistema. Isso não significa que você está sendo ingênuo e negando que há corrupção. Você está defendendo medidas de diminuição da corrupção. Então, a ciência livre de valores como um horizonte possível, eu acho defensável. Uhum. Tá, é a proposta de função reguladora, né? Ter uma função reguladora, um norte que ajudaria a evitar esses casos, né? Seria algo para a gente preservar, tá? A Jade falou, eu acho que em alguns casos eles lançariam aquele fatos não ligam para os seus sentimentos, ótimo também, aí entra a questão com a dicotomia fato-valor, não cognitivismo e tal. Fala, Victor. Talvez, aí pelo menos para certas etapas da ciência, eu imagino argumentos, né? Outros ficam mais difíceis, mas há pelo menos um argumento nessa direção do problema que eu tinha falado com relação a constatar que certas pesquisas são em si racistas, por exemplo, pesquisas que comparam raças, ou sexistas que comparam gênero, nesse sentido, que seria dizer que, na verdade, a interpretação com relação às pesquisas estão equivocadas. Nesse sentido, você poderia ter tantos valores de diversidade quanto valores nesse caso, realmente sexistas e racistas, de exclusão. A interpretação dos dados poderia ir tanto para um lado quanto para o outro. Um exemplo seria você ter pesquisas que demonstram, por exemplo, populações negras ou populações de mulheres e de minorias, no modo geral, têm inúmeros problemas com relação a outros tipos de populações, como, por exemplo, os negros têm menos acesso à universidade, só que eu poderia usar esse argumento justamente para falar que, na verdade, a gente precisa mudar as políticas, dado que nós temos uma inferioridade dos negros com relação a uma população branca. Ou, então, uma pessoa racista poderia usar esse dado para dizer, tá vendo? Nesse caso, isso mostra que a população negra é, de fato, inferior à branca. Então, eu tenho interpretações que possam ser tanto para valores que a gente consideraria como moralmente permissíveis, quanto para valores que a gente pensaria como incorretos. E aí você mostraria que, na verdade, o fato em si, a conclusão em si, não é implicitamente algo que tem que possuir algum valor ali. Não sei se deu para entender, na verdade, eu tentei. Uhum. Deu. Acho que 2 pontos importantes só falar. Então, a questão dos momentos. Então, algumas pessoas vão dizer, talvez para autonomia, tipo, esses casos já demolem alguma ideia de que a gente possa ter de
de autonomia num sentido bem forte, né? Em relação ao papel de valores, mas talvez para imparcialidade, que é o último, ainda dê para manter, né? O kit ele vai atacar justamente essa questão de se, por exemplo, pesquisa sobre diferenças de grupos, se mostrar que de fato tem que elas são justificadas geralmente nesse sentido, né? De que, bom, se tem alguma diferença, você pode dar mais subsídios para o grupo que vai ser considerado inferior para melhorar, né? E aí o que ele vai argumentar é que geralmente essa defesa é feita, mas ela nunca acontece para ele, depois a gente chega nos argumentos dele, dada a sociedade que a gente está. Então, que dado esse contexto, não seria uma boa justificativa, então. Mas aí a gente pode discutir depois tal, sobre isso, enfim, legal você ter mencionado. Mas importante a questão dos momentos, ressaltar isso. Né? Fala, Birajara, e aí a gente encerra. Então, eu fiquei na dúvida aí na fala acho que foi o Pedro, que falou com relação à regulamentação do valor, né, já que o valor é um fato também histórico, porque o que é valor hoje não era moralmente aceito, era moralmente aceito antes, não é moralmente aceito hoje, e provavelmente pode ser que volte a ser moralmente aceito na sociedade em determinado contexto. Então, como regulamentar um valor nesse sentido? Então, assim, eu acho isso uma questão assim, até mesmo de horizonte limitador. A ciência hoje, isso é moralmente aceito. Inclusive na literatura, por exemplo, o Monteiro Lobato escrevia de uma forma eugenista, uma época em que a eugenia era moralmente aceita. Hoje se fala, ele é racista, hoje num contexto histórico. Levando aqui já nesse paralelo. Então, assim, para a ciência também, eu acho um paradoxo aí meio complicado de se resolver. Tá. Bom, aí entra uma série de questões sobre valores, né? Você está entrando, bom, o que é aceito numa época, não é depois, então não estou dizendo que você está assumindo alguma posição de fato relativista, né? Mas, como posso dizer? Bom, é que me veio agora as coisas do Monteiro Lobato, né? Ele não só escrevia, mas mandava cartas para um dos principais jornalistas da época, tal, e endossando as teorias dele. E essa questão de ser aceito também é aceito por quem, né? Em qual época? Porque, por exemplo, no início do século XX já tinha muitos críticos à eugenia, né? Ao racismo científico já tinha críticos antes também. A escravidão também desde o século XVI. Então, a gente tem que pensar quem de fato aceitava, já tinha críticas suficientes ou não, né? Se você assume uma postura de que o que é moralmente aceito numa época depois não é em outra, e aí depende muito do contexto, isso pode levar para uma série de consequências. Por exemplo, a gente não poderia criticar o nosso próprio código moral da nossa sociedade, que é o que é aceito hoje, então a gente não teria como criticar. Não daria para falar de uma ideia de progresso moral, não daria para a gente falar que avançou enquanto humanidade por acabar com a instituição da escravidão, por ter mais votos para as mulheres, para mais condições de vida para a população LGBT, essas coisas. Não daria para falar que teve um progresso nesse sentido, se você assumir uma postura como essa, né? Não daria para você condenar algumas práticas flagrantemente violentas de outras culturas, porque são aceitas em determinado lugar e tal. Enfim, levanta uma série de questões. Felipe, eu tinha mencionado que eu encerraria aqui, por conta do intervalo e por conta da hora. Se puder, depois que a gente voltar a trazer essa observação, que eu queria terminar só... Pode falar. Eu ia falar que tá tudo bem, porque na verdade eu ia falar exatamente o que você falou e com esses mesmos exemplos. Eu ia citar o exemplo da escravidão, da maior inserção da mulher e tal. Se a gente assumir o relativismo, a gente não pode dizer que houve nenhum progresso moral do passado até hoje em relação a essas questões. Então eu acho uma tendência de argumentação complicada, mas eu só ia falar isso mesmo. Sim. Mas é que o relativismo tem um texto da Rachels, né, de introdução à moral, que eles terminam falando de lições que o relativismo traz, né, porque é importante, acho que esse insight de que há diversidade cultural, mas é a partir da diversidade, para dizer que não há nenhum critério que a gente possa avaliar, tal, e falar de atribuir alguma prática que seja condenável, enfim. Vamos lá. Pessoal, eu queria terminar, eu não sei quanto tempo vocês têm para olhar nessas coisas, então eu queria que no intervalo, até 8h15, que vocês entrassem em algum desses sites, eu vou colocar aqui no chat,
O primeiro é o conjunto de casos lá da União dos Cientistas Responsáveis. Depois é a matéria da revista FAPESP sobre gênero e ciência. Aqui sobre os cientistas brasileiros foram perseguidos por pesquisas sobre agrotóxicos e o último sobre racismo científico. São matérias introdutórias, tá? E aí eu gostaria que vocês entrassem e lessem um caso, alguma matéria que vocês gostaram mais e que, se quiserem, né, resumir aqui para a gente no chat ou alguma fala rapidinho, assim, 1 minuto e meio, tá? Quando a gente voltar. Qual caso interessou mais? Ou até se tem algum outro que veio à mente durante essa conversa. Tinha um colega que também pesquisa na área de valores na ciência, acho que relacionado a ensino de ciência, se quiser trazer o que tem pesquisado rapidinho por chat ou vídeo rápido, tá? Mas a ideia, então, de usar um pouco desse tempo para vocês irem atrás desses sites, pescarem alguma coisa legal que interessa, tá? Tá bom? Aí a gente volta 8h10 e ainda tem um tempinho para ler, pode ser? Vou mandar os links aqui no chat.
Oi, pessoal, mais 2 minutinhos e a gente volta, tá? O intervalo aí da leitura dos casos. Birajara fez um comentário aqui, explicando como a posição dele em relação ao que a gente tinha conversado e tal. Fala que apesar dos avanços, algumas coisas ruins ainda persistem, né? E a Jade, ela ela compartilhou essa entrevista com a London, né? É uma entrevista excelente, eu recomendo. Tá, acho que no programa do minicurso, essa entrevista tem uma passagem sobre relativismo e tal, que ela colocou aqui no chat. Mas aí seria não relativismo moral, né? Bom, justamente a questão, né? Qual o tipo de relativismo, né? E aqui depende de quais instrumentos você vai utilizar. Determinado instrumento alcança determinado tipo de objeto, né? Mede de determinado jeito, outro instrumento de outro e tal. Esse tipo de relativismo, ela diz, eu não estou preocupada. Né? Excelente qualificação. Jade. Sim, Robson. Quando eu falei do ideal da ciência livre de valores, eu falei que ele era compatível justamente com esses padrões éticos, né, com esses valores éticos para restringir experimentos com humanos e não humanos, né, que não é isso que o ideal da ciência livre de valores está excluindo, tá? Mas ótima pergunta, tá? Ajuda a clarificar o ideal. Então, ele é compatível com essas restrições éticas, compatível com o que eu falei das normas da ciência do Merton, né, até com virtudes epistêmicas para cientistas. Né? Tranquilo. Pessoal, vamos lá então? Vamos retomar do intervalo. Bora. Bora, pessoal. Vamos lá. Alguém gostaria de escrever rapidamente ou comentar algum caso que viu, algum comentário rápido, algo que pesquisou, achou interessante, quer trazer alguma contribuição? Pode falar, Felipe. Posso falar rapidinho? Então, eu li um artigo, quer dizer, não é um artigo, acho que é de um blog da UOL, falando sobre racismo científico. Uhum. Aí eu lembrei de uma coisa que eu li na biografia do Darwin. Tem uma biografia que é bem interessante do Darwin, que é em 2 volumes. Eu não lembro se fala do Francis Galton, mas eu vou citar o Darwin porque ele recentemente ele foi acusado de racismo. Alguns cursos aí em outros países até tiraram a menção dele em vários currículos e tal. E aí eu queria comentar o seguinte, tem uma parte do texto que fala sobre como a religião tem um papel importante em fornecer a explicação para o racismo. Então você cria ali um campo epistêmico de justificação para teses racistas e atos racistas. Só que é interessante o seguinte, a religião às vezes ela também motiva justamente a luta contra essa coisa. E isso era muito comum do século XIX para trás. Por exemplo, aí que vem o fato de eu ter lido a biografia em 2 volumes do Darwin. A família Darwin foi uma das famílias mais abolicionistas ali daquele período na Inglaterra. Eles foram até os financiadores de uma campanha bastante pesada na Inglaterra que distribuía moedas que tinha talhado eu acho que eu não lembro se era um indígena das Américas ou um negro, uma pessoa vinda da África com grilhões, agora eu não lembro.
mas e aí tinha essa imagem talhada e os dizeres assim, você faria isso com um irmão, que era justamente uma mensagem vinda do contexto anglicano da família Darwin. Então, assim, eles eram religiosos e estavam usando a religião para lutar contra a escravidão e a hierarquização de outros povos como inferiores. O próprio Darwin, nos diários dele, ele se mostrava extremamente incomodado com a forma como os ingleses que iam nos navios até as Américas e até a África tratavam os nativos, como se fossem inferiores, burros e alguma coisa assim. Então, assim, eu achei o texto bem interessante ali, mas eu não tenho muito conhecimento sobre a biografia do primo do Darwin, o Francis Galton, que é quem é citado no texto, mas eu achei interessante essa parte. A religião ela está tão presente no contexto do século XIX para trás que você pode encontrar justificativa religiosa para qualquer coisa, para coisas opostas até, tanto para defender a escravidão quanto para ser a favor do abolicionismo. Então, eu não sei até que ponto é falacioso eu falar assim, não, a escravidão tinha explicação religiosa. Mas o abolicionismo também tinha explicação religiosa. Então, no final das contas, a religião ela está presente porque ela está presente em simplesmente tudo numa sociedade no século XIX. Enfim, foi só isso que eu fiquei pensando. Uhum. Ótimos pontos, que legal. Vou procurar, não sabia que tinham acusado o Darwin de racismo, porque o que eu sabia era justamente o que o Jefferson comentou no chat, alguns comentários dele sobre as pessoas escravizadas no Brasil, ele condenando, então não imaginava, né? Do primo dele aí eu já tinha lido alguma coisa mais específica e tal. Mas enfim, valeu pelo comentário, Felipe. Esses textos, bom, são textos daqui da revista Pesquisa da FAPESP, né? São textos de divulgação, né? Até, assim, ajuda eu ressaltar a proposta de introdução do minicurso, né? Eu quero trazer os termos, os autores, os conceitos comuns, dar um mapeamento para que vocês possam ir atrás do que acham mais interessante, eventualmente fazer pesquisa nessas áreas ou não, e ter, como pode dizer, uma noção dessas discussões, né? Para poder se posicionar nesse debate, tá? Por isso que eu não estou afunilando tanto em algum argumento ou algum autor específico, algum conceito específico, né? Porque a minha ideia, não sei se eu deixei muito claro no primeiro dia, mas a minha ideia era errar por falar de mais coisas do que focar em uma específica, tá? Então aí, necessariamente alguns temas, alguns argumentos, não vou aprofundar. Por exemplo, até agora eu não reconstruí nenhum argumento bonitinho, igual a gente da filosofia faz, né? De elencar as premissas, ver se é válido ou não. Acho que nem com o do Kitcher, que eu vou apresentar hoje, está assim, esquematizado, tá? Mas até porque tem pessoas de outras áreas que não estão acostumadas com essa reconstrução da filosofia, e a ideia do curso é justamente ter, do mini curso, né? Ter esse diálogo entre pessoas de mais áreas, tá? Mais alguém quer comentar algum caso que leu? Essa discussão sobre Darwin. Tem aquele exemplo que eu falei da Associação Nacional do Rifle no primeiro site nos Estados Unidos. Nessa matéria da revista FAPESP tem vários exemplos de impacto da diversidade científica na ciência. E ali terceiros são mais casos de perseguição, né? Perseguição aos cientistas. E aí entra em como alguns temas começam mais custoso, né? No sentido pesa mais, né? Você escolher alguns temas sabendo que você pode sofrer alguma retaliação por eles, né? E aí isso acaba interferindo na autonomia da ciência. Então por isso que eu trouxe essa matéria, né? Dos pesquisadores sobre agrotóxicos no Brasil, e porque, bom, é um tema acho que relevante para o nosso contexto. Tudo bem? Vi as pesquisas em animais sendo majoritariamente em indivíduos machos, que está citado na reportagem da FAPESP. E, de novo, a Jade trouxe essa entrevista da Londino, que elas fizeram no Em Construção, né, Jade? O nome do periódico, Em Construção, Vale muito a pena ler, tá aqui no chat, nas mensagens. Tá. Bom, bem, a ideia trazendo isso era para vocês verem algo também, usar esse tempo do mini curso. Não sei como está a carga de trabalho, a aula de vocês, então para aproveitar um pouco para isso, tá? Bom, pessoal, vamos passar então para as outras críticas.
tivemos o nosso intervalo. Vamos passar, Giovanni, o primeiro texto, como o mercado usa ciência para desinformar. O valor sempre estaria no trabalho dos cientistas. Tá? Vários casos de influência de setores da indústria, né, que tenham interesse naquilo que está sendo debatido, né, se vai ser regulado ou não, né, aquele determinado produto, e aí acabam desinformando isso. Vários exemplos disso, tem um da Coca-Cola, acho que foi justamente essa questão de financiar pesquisas alternativas sobre algo... Como que era? Não, acho que ela financiou pesquisa sobre atividade física em pessoas que bebiam Coca-Cola para falar que não atrapalhava, alguma coisa assim. Né? Tá nesse site também, muito curioso o caso. Né? Mas vamos lá, vamos voltar. Vou falar de algumas críticas. Então, a primeira delas, né? Lembrando que cada crítica tem um escopo diferente do ideal. E a primeira delas, a gente viu que são as críticas descritivas, tem algumas dificuldades, né? A gente conversou sobre isso, o Felipe falou que dá talvez para manter o ideal numa função reguladora, tem alguns autores que vão defender exatamente isso, tá? E aí agora a gente entra numa discussão mais conceitual, mais argumentativa, tá? A London é uma das autoras que vai atacar essa distinção entre valores cognitivos e não cognitivos, tá? Vou comentar rapidamente qual que é a contribuição dela. Ela vai falar que alguns dos valores cognitivos tradicionais, eles não são puramente cognitivos, eles têm funções não cognitivas também, no sentido de promover, por exemplo, valores machistas, o androcentrismo. Então, ela vai dar vários exemplos, simplicidade, o valor da simplicidade, tá? Ela pega essa lista de valores do Thomas Kuhn. Lembrando que na última conversa que a gente teve, semana passada, né? O Kuhn que introduziu, né, essa noção de valores na filosofia da ciência, para justamente tentar explicar para tentar explicar a escolha teórica, né? Como que cientistas aceitam determinada teoria, quais são os critérios, né? A lista do Kuhn, então, é da adequabilidade empírica, consistência interna e externa, escopo, simplicidade e fecundidade. A London, ela pega o valor da consistência externa, que geralmente é considerado um valor cognitivo, e aí ela fala, bom, o valor da consistência externa, que é ser compatível com outras teorias aceitas em determinado momento, ele só vai funcionar bem, né, se essas outras teorias forem verdadeiras também, e aí é importante ser compatível com elas, mas se essas outras teorias também não, por exemplo, tiverem valores machistas. Por exemplo, no caso da década de 80, das pesquisas sobre arqueologia, a consistência externa naquele período ajudava a promover esses valores sexistas, né? Continuando, então, o paradigma do homem caçador, da mulher coletora, né? Qualquer teoria proposta, se continuasse, se era valorizado, se ela era compatível com essas teorias aceitas, então esse valor cognitivo, na verdade, estava continuando a promover esses valores sexistas, tá? Então essa é uma primeira crítica delas, né? Uma primeira crítica dela, da London, tá? E aí ela propõe uma lista de valores cognitivos alternativos que ela vê em trabalho de cientistas feministas. E aí ela chama de valores cognitivos feministas, de valores feministas, porque para ela, essa interpretação da London, né, esses valores ajudariam a desmascarar papéis de gênero, né, fenômenos relacionados a gênero. Então ela vai manter o da adequabilidade empírica, e aí, em vez da consistência externa, de ser compatível com teorias aceitas em determinado momento, que podem ser sexistas, né, ela vai propor o valor da novidade. E aí ela vai dar exemplos de bons resultados científicos que endossavam a novidade, então se distanciar dessas outras, né. Em vez de simplicidade, que talvez, segundo ela, né, ajudaria a embasar aquelas configurações de experimentos em que só tinha, por exemplo, exemplares machos, né, em pesquisas básicas, ou homens nos exames, nos estudos clínicos, né, ela vai propor heterogeneidade ontológica, né, mutualidade de interação, aplicabilidade de necessidades humanas e descentralização do poder, tá? E aí ela vai mostrar, então, que tanto uma lista quanto a outra levam a casos de, vamos dizer, o que a gente chamaria de boa ciência, resultados científicos confiáveis. Ela vai dar exemplos nesse sentido. E aí fica a questão, bom, qual lista escolher? Né? Se uma é a clássica, considerada de valores cognitivos, e a outra também
é de valores cognitivos, ajuda na nossa cognição, ajuda a produzir entendimento e ciência confiável, mas também ajuda a desmascarar, desmantelar fenômenos relacionados a gênero, né? E seriam feministas. E aí o argumento dela é mais uma pergunta retórica, né? Ela vai dizer, bom, se existisse uma divisão clara entre valores cognitivos e não cognitivos, essa pergunta sobre qual lista escolher nem se colocaria, né? Se ela se coloca, se a gente ficaria em dúvida, né, entre uma e outra, então essa divisão não é tão clara, tá? Esse é um do primeiro... Pode falar, Jefferson. Uma da primeira crítica, depois tem a da Rooney. Oi, Pedro. Oi, pessoal. Não, eu só estou pensando aqui, da Longino, acho que só conheço aqui o livro dela, mas, bom, esse argumento, né, tem uma... Bom, só para também ver se eu estou entendendo direito, tem uma questão mais fundamental que parece um ataque à ideia que a ciência é aquele esotérico com S, né, que o Kuhn defende, né, que ela tem uma certa insularidade com relação ao que não é científico, né, assim, com padrões mais gerais da cultura, e na verdade é o que, né, bom, isso já é uma crítica da epistemologia feminista da ciência, mas parece que é enfatizado com essa questão dos valores, essa de que, olha, nesses valores que a gente está dizendo que são cognitivos, que só estão ligados à verdade, ao entendimento, na verdade, eles estão ligados a questões mais amplas da sociedade no qual eles estão inseridos, né? Eles não são insulares, né? Eles são impregnados. Só para ver se é essa a discussão, assim. Perfeito, Jefferson. Tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa crítica dela ao Kuhn. Eu tentei focar aqui especificamente no ataque à distinção, né? Mas relacionado a esse ataque à distinção tem justamente isso que você trouxe. O Kuhn, ele tem uma passagem que seria bom para a comunidade científica, desejável, tá... Qual o termo que você usou? Insulada, né? Do resto da sociedade, né? Ele gosta de esotérico com S, né? Isso, totalmente isolado. Seria melhor para as pesquisas e isso é muito curioso, assim, né? Porque a imagem do Kuhn, que geralmente tem alguém que... Fala, Jefferson. Não, eu acho que tá dando retorno, daí eu estava quieto escutando mesmo. Ah, tá. Geralmente a gente tem uma imagem do Kuhn que ele historiciza, né, a filosofia da ciência e tal, mas ele ainda mantém uma ideia de que a ciência funcionaria melhor isolada da sociedade e tal, e eles focam muito na física, né? Talvez, bom, depois a Douglas vai argumentar que, bom, ela vai descer muito além nessas passagens, né? Porque acaba reforçando, de uma certa maneira, grande parte do ideal da ciência livre de valores da década de 70 para frente, por causa dessa passagem dele e tal. Mas tem a ver com isso. Então, que esses valores considerados cognitivos, puros, na verdade, estão associados com outras coisas, né? E aí vem justamente uma das críticas da Rooney, da Phyllis Rooney. Cadê? A segunda, né, que até os próprios autores que utilizam essa distinção a debilitam. E aí, o Felipe tinha falado da religião, né? Bom, deixa eu falar, depois comento. A Rooney, ela cita um caso do McMullen, que ele fala de valores cognitivos não tradicionais, falando de como que a religião para o Newton, ela também cumpriu papéis cognitivos, e até um debate do Einstein com Bohr, a maneira que cada um chegava à simplicidade e tal. Então a Rooney vai falar, até esses... pessoas que defendem essa distinção falam que existe que existem valores cognitivos não tradicionais, coisas que a gente não consideraria que entra, e como que explicar isso, né? Então vai enfraquecendo um pouco a distinção, né? E parênteses, né? Concordo totalmente com ela fala do Felipe, né, sobre religião cumprir, embasar posições distintas, inclusive no início da história da filosofia do Brasil, né, tinha alguns religiosos usando argumentos religiosos para condenar a escravidão também. Outro argumento que a Rooney utiliza, que é um argumento geralmente cético, né, um argumento a partir da falta de consenso, o argumento da discordância, né, que haveria uma ausência de consenso nos autores que lançam mão dessa distinção em torno de quais valores seriam especificamente cognitivos. Então, a adequabilidade empírica aparece um monte, a consistência interna, quer dizer, não tem contradição, não ter contradição também, aí consistência externa, aí simplicidade, começa já, uns adotam, outros não, o que você vai entender por simplicidade? Simplicidade sintática, número de variáveis, né?
tem uma noção de simplicidade estética, bom, entra na elegância também de teorias, provas matemáticas, né, a capacidade preditiva, bom, e aí tem uma lista do Lacey, assim, com umas 12 exemplos de valores cognitivos, diferentes, 12 listas, e essa variação. Então ela vai falar, bom, se há esse consenso, quer dizer que se há essa falta de consenso, quer dizer que tem algum problema nessa distinção, tá? O argumento dela. E aí os próprios autores que a utilizam a debilitam, então eles mesmos falam de valores cognitivos não tradicionais, então eles não usam muito bem essa distinção. E para ela, todo valor que pode contribuir para uma compreensão, conhecimento é um valor cognitivo, todo valor pode ser cognitivo. Então aí vem justamente o Jefferson, justamente o terceiro ponto dela, que talvez seja uma das principais contribuições para ela das filósofas feministas da ciência, que elas não apenas mostraram como valores androcêntricos cumpriram funções cognitivas, né, em algumas teorias, serviram de evidência para teorias, né, então, vou usar aqui como sinônimo de viés, tá? Enviesar a teoria para ver, sei lá, o tamanho do crânio como evidência para a diferença entre as raças, né, esquecer de considerar o tamanho da amostra, se era de fato representativa dos grupos que eles estavam escolhendo, se tinha diferença de crânio de criança ou não, enfim, tinha um monte de problema assim. E, segundo, mais importantemente, talvez evidenciaram como valores à primeira vista não epistêmico, como a diversidade de gênero na ciência, tiveram consequências cognitivas, por exemplo, novas e melhores teorias. Que aí seria a parte positiva, né, do programa de filosofia feminista da ciência, e aí tem a ver com aqueles casos lá da revista pesquisa da FAPESP que eu citei, tá? Então, estou apresentando os argumentos, depois a gente pode discutir. Bom, vamos discutir possíveis réplicas de um defensor do ideal da ciência livre de valores, né, sobre essas acusações. Né. Eu vou andar, senão acho que não chega da neutralidade. Bom, o defensor poderia alegar, bom, vocês estão atacando que não há uma distinção clara, mas dá para manter que há uma distinção, ela só não é clara, ela tem uma região intermediária muito grande, então seria mais ou menos isso. Né, a adequabilidade empírica está em um monte de lista, então talvez seja um valor importante. Do fato de ter discordância, não se segue que talvez não haja valores cognitivos para um lado e valores não cognitivos para o outro. Uma das críticas a essa distinção é que talvez cientistas nem utilizariam, e aí tem pesquisas recentes, isso daqui, foi publicado ano passado. O Schindler ele fez uma sondagem com cientistas para ver como que eles se analisavam teorias com base em valores cognitivos, né? Acho que foi com físicos, se não me engano. E até o valor da simplicidade da maneira sintática apareceu, né? O título chama Virtudes Teóricas. Virtudes teóricas é sinônimo de valores cognitivos, tá? São termos intercambiáveis, né? Eu adoro o título desse artigo, né? Cientistas pensam que filósofos pensam que eles deveriam pensar, né? E ainda bem que o resultado foi positivo, assim, porque salvou minha tese, brincadeira à parte. Mas parece que é uma distinção também enraizada na própria prática da ciência, tá? Então seria uma possível réplica. Dá para um crítico da distinção lançar uma tréplica? Aí eu deixo a questão para vocês, tá bem? Então, essa primeira crítica é uma distinção que está presente no ideal inteiro, né? Lembram? Todo componente fala de valores cognitivos e não cognitivos. Né? Se tem que ter ou não, tal. Tá, agora a gente vai para o... Acho que é o mais polêmico, né? Que o Felipe e o Vitor já trouxeram elementos desse argumento. Vamos lá. O argumento da ignorância virtuosa. Eu que estou chamando assim... Por quê? Já explico. Então, a Kurani e o Kitcher, no livro de 2001, eles vão defender, né, que algumas pesquisas com efeitos sociais danosos, né, como algumas pesquisas sobre diferenças cognitivas em diferentes gêneros e raças devem receber alguma forma de restrição, o que atingiria a autonomia. Né? Lembrando a autonomia, cientistas poderem livremente escolher seus temas de pesquisa, critérios e tal. É uma discussão muito acho, presente em alguns debates científicos em geral. Aqui eu trouxe... são correspondências que foram publicadas na Nature, em 2009, aqui embaixo. Então, devem cientistas pesquisar raça e QI? Não, ciências e sociedade não se beneficiam, do Stephen Rose. E aí, devem cientistas estudar raça e QI? Sim, a verdade científica
deve ser perseguida, né, da C.S. Williams. E aí eu estou chamando de argumento da ignorância virtuosa, porque essa noção de ignorância, né, nos estudos de ignorância, diz que ignorância virtuosa é aquela que resulta quando não saber é deliberadamente aceito na pesquisa como consequência da adoção de certos valores, né? Então teriam áreas, temas que, dado alguns valores, seria melhor a gente não se engajar nessa pesquisa, tá? Ou alguma outra forma de restrição, tá? Teriam graus de restrição, tal. Mas a gente vê sobre isso agora. Primeiro, aqui citações, eu trouxe citações desse debate, porque, vejam, essa é uma das coisas que eu gostaria de mostrar como minicurso, né? Como que a gente consegue encontrar esses temas que a gente tem conversado aqui, né? Então, o Marx é alguém que vai falar que não, que essas pesquisas não ajudam, né? Então, eu não deu tempo de traduzir essas passagens, tá? Então, decisões sobre que tipos de pesquisa acadêmica e métodos devem ser considerados merecedores de atenção, são considerados merecedores de atenção e financiamento são fundamentais da ciência moderna, né? Ciência estúpida e a ciência má não devem ser permitidas, não podem coexistir junto com atividades intelectuais normativas que admiramos, né? Qualquer ciência que mereça. Então, qualquer ciência que toma qualquer trabalho como sendo igual, né? Tendo o mesmo valor, né? Necessariamente coloca em xeque, em questão, como que eu posso dizer, seu próprio lugar, né, como uma atividade acadêmica, né? Então, para ele, pesquisas sobre raça e QI, né, que era o caso dessa discussão de 2009, não seriam pesquisas que são benéficas para a sociedade. A C.S. Williams, nós vamos falar de, sei lá, de silenciamento de colegas, de administradores, editores, que pensam que simplesmente perguntar algumas questões é inapropriado, ou a partir disso, né, o processo começa a se tornar mais religião do que ciência, né? Talvez tenha aqui uma posição problemática de religião, mas isso é assunto para outra conversa. Em tal regime, a gente corre o risco, né, de perder uma geração de pesquisas que são desesperadamente, né, urgentes, necessárias, tá? Aqui o Flynn vai citar até uma passagem do John Stuart Mill. Então é engraçado ver esse cientista recorrendo a filósofo para fazer essa discussão, né? Como o Stuart Mill apontou, né? Quando você assere que um tópico não pode ser debatido, você está fechando, né? Não apenas alguma opinião estreita, né, naquele tópico, mas todo o universo em espiral de discurso que aquele tópico pode inspirar, eventualmente, a verdade, está começando com falsidade e tal. Essa passagem do Mill, né, tem muita gente que utiliza para discussões sobre liberdade de expressão, que para ele não teria restrição, é outra conversa, mas o próprio Mill tem outras passagens que ele, enfim, enuncia o princípio do dano, para ele, no final do livro, né, da liberdade, teria algumas restrições para a liberdade de expressão também, enfim. Mas aí só mostrando um pouquinho dessa discussão com essas citações. Vamos para os argumentos. A Curani vai dar um argumento por analogia. O que ela vai dizer? Ela vai mostrar 3 casos em que já houve restrição, primeiro a como se faz pesquisa, né? Então ela vai citar esse ato de 93, então exigindo que tenha mulheres nos experimentos em pesquisas financiadas publicamente, em estudos clínicos. Depois é um ato de 74 com ênfase nos direitos, né, das pessoas, nas pessoas em pesquisas que tenham seres humanos como objeto de pesquisa. É uma restrição também no como a pesquisa deve ser feita, né, algo que o Robson trouxe, né, as restrições éticas de pesquisa. E, por fim, ela vai falar, e aí tem mais a ver com o conteúdo da pesquisa, e não tanto como ela é feita, e aí para a Curani vai ser mais importante, que são as pesquisas dual use, né, com uso dual, que tanto podem ter fins maléficos quanto benéficos. Pesquisas como alguém publica como aumentar a transmissibilidade aérea de determinado vírus, né? Alguém publica algum aparato físico que pode ser utilizado para formar algum tipo de bomba, esse tipo de coisa, tá?
São pesquisas que podem ser utilizadas para fins benéficos ou maléficos, né? Você pode utilizar para impedir esse tipo de coisa, para entender mais sobre vírus, naquele outro caso, mas também para alguém criar armas de bioterrorismo, né? Coisas assim. Então, vejam, num dos relatórios, né, que restringiu pesquisas sobre dual use nos Estados Unidos, ele elencou 7 classes de experimentos que precisariam passar por uma revisão antes de que eles sejam feitos, né? Então, poderia ter uma interferência antes de que ocorresse, ou se feitos, antes que sejam publicados com todos os detalhes. Então, alguns detalhes poderiam ser omitidos, né? Ou comunicados de alguma maneira que pessoas que quisessem usar para fins maléficos aquelas pesquisas não conseguissem. Então, é uma clara interferência na autonomia aqui, concorda? Tá? O que a Kruane vai argumentar, tá? Vou ter que passar rápido nesses argumentos para... Bom, vamos lá. Ela vai argumentar que os meus argumentos sobre o relatório, sobre as pesquisas com fins duais, né, poderiam ser utilizados para ela para pesquisas de diferenças cognitivas em diferentes grupos. Principalmente ela pega diferenças cognitivas de pessoas com gêneros diferentes, né? Dados os danos da perpetuação de estereótipos de diferentes grupos que elas promovem. Então, os dados que ela pega, por exemplo, tem uma pesquisa de psicólogos, acho que é de 2008, que mostram como, em salas de aula, né, a mera citação de pesquisas segundo as quais mulheres seriam menos aptas a matemática já influenciava no comportamento das alunas, já produziam esse impacto. A mera citação é de que houve pesquisas desse tipo, tá? E aí ela traz outros dados para embasar isso. Então, se a gente aceita essas restrições e esses argumentos são utilizados para as pesquisas duais, né, que podem produzir esse tipo de danos, bom, a gente tem evidência que pode produzir esse tipo de dano, então alguma restrição deveria ser feita também para esse tipo de pesquisa. Só que aí ela não especifica qual a restrição, tá? Ela não está defendendo acabar com essas pesquisas, ela simplesmente fala que alguma deveria ser tomada. Ela só está fazendo esse argumento por analogia, tá bom? O Kitcher já vai dar um argumento com um pouquinho mais de pressupostos, né? Ele vai falar, vamos considerar uma área científica, vamos chamar de A, que vai estudar uma proposição P, né? Essa proposição P diz que pessoas com a característica C são naturalmente menos adequadas à tarefa R, né? E aí vamos supor que essa pesquisa é feita numa sociedade desigual, em que essas pessoas que têm C estão em condição, estão nessa condição subordinada, né? Porque se acreditava que elas eram inferiores e apenas destinadas a algumas tarefas, e essa crença ainda continua, ainda que de maneira residual, na sociedade, tá? Bom, dado isso, Kitcher vai dizer o seguinte, bom, a pesquisa dessa área A vai ser politicamente assimétrica. O que quer dizer? Se a evidência for favorável a P, essa crença residual vai ser retomada. Se for desfavorável, a crença residual vai continuar de todo jeito, vai se manter lá. Mas se ela é retomada, então a vida das pessoas com a característica C piora. Se a crença, então se ela é retomada, piora, e se a crença residual continua, a vida das pessoas com C não melhora, né? A não ser que tenha alguma proposta diferente de erradicação dessa crença, tá? Então tem a simetria política e tem a simetria epistêmica. Nessa sociedade, a probabilidade atribuída àquela proposição pelas pessoas vão ser maiores do que seria adequado concluir a partir dos métodos mais confiáveis para se avaliar a evidência sobre P. Não apenas isso, não apenas mais forte, mas a evidência ali vai ser inconclusiva, pesquisas com evidências conclusivas, né, no sentido de que aquela pesquisa apenas permite atribuir um valor em torno de meio, valor de probabilidade em torno de meio à proposição P. Tá? E, por fim, há um viés tão forte na sociedade, em torno de P, que seus membros vão ampliar a probabilidade da evidência de 0 a próximo de 1. Né? Dadas essas 4 condições, todo esse contexto, que Kitcher vai dizer? Se todas essas condições forem atendidas, há uma probabilidade significativa de que a hipótese anti-igualitária seja considerada extremamente bem apoiada, com consequente prejuízo para os menos favorecidos, mesmo que as evidências deixem a questão em aberto. Tá? São essas condições que ele está assumindo. Não há chance nenhuma de qualquer benefício genuíno para os desprivilegiados. Da perspectiva deles, a utilidade esperada, né, de perseguir A é, portanto, claramente negativa. Se não nos devemos
Senão, devemos nos envolver em empreendimentos que possam diminuir o bem-estar daqueles que já estão em situação pior do que outros membros da sociedade, devemos, portanto, nos abster de nos envolver em A. Então, o argumento dele é para os cientistas se absterem dessas pesquisas quando essas condições estão dadas. Tá? É esse tipo de restrição. Ele fala de se absterem em outra passagem de não ser uma prioridade de financiamento, tá? Se tem essas 4 condições. Então, é um argumento que se baseia em mais condições do que o da Curani. Tá bem? Bom, deixar para o final de réplicas de possíveis defensores. Quero ouvir vocês depois. E Habermas faz uma discussão importante nesse sentido em futuro da natureza humana. Não conhecia a discussão do Habermas sobre isso. Legal, Giovanni. Obrigado por trazer. Se é restrição a algum tipo de pesquisa, eu vou procurar depois. Acho que tem algum texto de filosofia da tecnologia que menciona algo dele nesse sentido mesmo, né? Mas vou procurar melhor. Obrigado, Giovanni. Legal. Bom, então esse argumento atinge a autonomia, dadas essas condições, um argumento para analogia, o outro supõe aquelas 4 condições. E por fim, para terminar hoje, a gente tem mais 10 minutos rapidinho, eu vou terminar no argumento conceitual, e aí semana que vem eu vou falar dos outros argumentos, e assim, cada argumento que eu vou expor já dá para puxar alguma proposta alternativa ao ideal da ciência livre de valores, tá? Então, tudo bem acabar aqui no conceitual. O conceitual, ele vai dizer que alguns valores não cognitivos são necessários para avaliar hipóteses científicas que tenham conceitos carregados de valor, por isso que ele chama conceitual. A ideia é que tem alguns termos, né, quem é de metaética, por exemplo, tem aquela discussão de termos densos, né, que são termos que têm tanto uma carga descritiva quanto normativa, né, tanto descritiva como valorativa. Por exemplo, cruel, corajoso. Cruel descreve a atitude de alguém ou um grupo, mas também tem uma certa avaliação negativa, né, dessa descrição. E aí o Putnam, por exemplo, ele usa justamente esses termos densos para atacar a dicotomia fato-valor. Então ele vai falar, bom, se um historiador diz que a ação cruel do império tal levou à sua derrocada, essa não é uma afirmação meramente factual, né, por conta da presença do termo cruel, né. Ele é um termo denso, ele tem tanto uma carga descritiva quanto valorativa. Então o pessoal que vai se apoiar nesse argumento vai procurar conceitos do tipo na ciência. E aí a gente vai ter duas versões do argumento conceitual. Uma versão que vai dizer que juízos de valor não cognitivo, valores não cognitivos vão ser necessários para justificar determinados conceitos. E aí aqui um dos exemplos é do artigo da Alexandrova sobre bem-estar. Ela coloca o seguinte exemplo: vamos tentar investigar a hipótese de que longos deslocamentos diários estão associados a menor bem-estar, né? Tem pelo menos 3 definições de bem-estar que ela traz, como estado com mais emoções positivas do que negativas, como satisfação de vida ou como florescimento. Qual que você vai adotar? Lembra que uma das maneiras de fazer juízo de valor é dizer que uma é melhor que outra, né? Que um valor é melhor que outro. Então, essa hipótese pressuporia que você está considerando alguma definição de bem-estar melhor que outra. Então, ela demanda, seria necessário, né, para ela, algum juízo de valor sobre qual a ideia de bem-estar é melhor. E isso, para ela, poderia ocorrer de maneira explícita ou implícita. Explícita. Se a cientista vai lá e defende, não, eu vou focar nessa definição de bem-estar por conta de tais e tais razões, tá? Ela explicita seu juízo de valor. Ou implicitamente, se ela está dentro de algum programa de pesquisa que tem determinadas metodologias que ela está seguindo que permitem captar mais determinada definição do que outra, né? Então, por exemplo, tem uma discussão que eu acho que a primeira definição e a segunda você pode investigar com autorrelatos das pessoas, e a terceira não. Então, até a metodologia adotada, por exemplo, favoreceria algumas definições, então teria uma promoção de valores implícita, tá? Essa é a discussão bem interessante que a Alexandrova vai fazer, tá bom? Relacionada à ideia de bem-estar. E a segunda versão do argumento vai se focar mais nas ramificações sociais de determinado conceito. O que eles promovem, né? Um exemplo recente, vocês se lembram quando teve aquela mudança da nomenclatura das variantes de coronavírus durante a pandemia? Antes era indiana, brasileira, sul-africana, e mudaram porque estava criando um estigma social com determinados países, né? Vírus chinês, coisa assim, e aí começou a ser alfa, a primeira onde foi identificado, depois beta, gama, seguindo o alfabeto grego.
Então, esse é um exemplo de argumento conceitual, né? Então, tem alguns conceitos da ciência que podem promover determinados estigmas de povos, então seria melhor mudá-los, né? Então, a gente está pensando nas ramificações sociais dos conceitos científicos, tá? E aí tem pesquisas em filosofia e tal, com outros conceitos, eficiência em economia, estupro, abuso conjugal, como que a gente vai definir, desemprego, o que vai ser... Desemprego é um quociente, né? O que vai ser considerado no denominador, o que vai ser considerado pessoas em situação de desemprego. Aí tem toda uma discussão sobre tem que estar procurando ativamente ou não, o que vai ser considerado procurar ativamente, se é procurar, sei lá, na internet, aí exclui pessoas que não têm acesso à internet, e, enfim, tem toda uma discussão sobre isso. Sobre divórcio, tem um texto da Elizabeth Anderson sobre divórcio. De inflação não conheço, só tenho a referência. Sobre agressão, déficit de atenção, e até sobre espécie. Espécie já é mais difícil explicar agora, eu teria que retomar um artigo do David Ludwig, mas se tem alguém de biologia eu posso passar depois, ele vai dizer que tem diferentes maneiras de definir espécie, né? E uma do Mayer, ele defende que ele estava interessado em explicar a malária, então a classificação dele tinha esses interesses de fundo, e aí por isso que ele separou de um determinado jeito e se tornou disseminada, porque ajudou a explicar um caso exemplar relacionado a doenças e tal. E aí são outros conceitos, então, que tentam aplicar argumento conceitual, perdão. No Brasil, até discussão, sei lá, sobre agrotóxicos ou defensivos agrícolas, acho que é um caso disso também, né, das ramificações sociais de determinado conceito, né. Algumas pessoas preferem defensivos, porque agrotóxicos tem uma carga muito forte e tal. Mas, bom, aí um defensor do ideal da ciência livre de valores poderia dizer várias coisas, né? Poderia dizer que, bom, apenas essas áreas não seriam neutras, né? Há áreas que não usam esses conceitos, então tudo bem. Eles poderiam defender eliminar esses conceitos, então, por exemplo, tem biólogos que tem uma discussão sobre eliminativismo da biodiversidade, eles falam que a própria ideia de biodiversidade é carregada de valor de uma maneira ruim, é uma própria discussão de cientistas, então teria que buscar outro termo, integridade de um ecossistema, espécies invasivas, né, teria que procurar termos melhores, então defendem eliminar, ou deferir, passar a responsabilidade para outras pessoas, né, para fazer os juízos de valor necessários para definir esses termos, tá? Mas aí tem tréplicas também, como vocês podem imaginar, tá? Certo, então essas são as possíveis réplicas do argumento conceitual, e aí eu passei antes da ignorância virtuosa, um atinge a autonomia, e aqui o conceitual começa a atingir a neutralidade, né? Então, talvez teorias com esses conceitos, e dependendo dos valores de fundo, favoreçam determinados valores e não outros, tá? Através do papel dos valores nesses conceitos. Tudo bem? Bom, consegui fechar aqui esses argumentos. Vocês gostariam de trazer algo sobre o argumento anterior ou não? Algo que veio à mente? É persuasivo ou não? O que vocês acham para a gente encerrar? Deixa eu voltar aqui. Pode falar, Jeff. Não, já que não tem nenhum outro comentário, só essa questão dos conceitos densos, né? Algumas pessoas, numa perspectiva, por exemplo, de uma epistemologia das virtudes, vai argumentar que o próprio conceito de conhecimento pode ser considerado um conceito denso, né? Que ele tem dimensões tanto normativas como descritivas. Então, eu acho que tem, assim... Bom, só um comentário breve sobre como essa discussão dá muito pano para manga, assim, tem muito... Sim, eu diria que quase todo conceito pode achar algum tipo de exemplo de como ele tem alguma dimensão para além dos aspectos descritivos mais óbvios. Massa, muito interessante. Robson, eu falaria isso sobre ciência também como termo denso. Muito massa, Robson, muito massa. Para mim, pseudociência também é um termo claramente denso, né? Sim, muito. Acho que já concordo com o Jefferson.
se alguém quiser pontuar também sobre o argumento anterior oh, meu Deus. Oh, Lorena, pode falar. Lorena? Caiu. Deve ter tido algum problema com o microfone dela. Tá com problema no microfone. Ah, que pena. A gente não conseguiu te ouvir. Se quiser escrever no chat ou algo assim. O exemplo do divórcio eu vou trazer semana que vem, no argumento da significância, que é o texto da Anderson. Se a gente for pegar uma perspectiva derridiana, todo conceito tem um potencial de cedência, no sentido de que toda diferenciação para ele leva a uma hierarquização. Não sabia. Que legal. Derridiana é do Derrida, Jade? Isso, Derrida. Tá. Massa, não sabia que ele propunha desse jeito. Que legal. Certo. Aqui, aí, se fosse uma hierarquização que é baseada em valores não cognitivos, aí teria papéis para juízo de valor não cognitivo e tal, e derrubaria, então, o ideal da ciência livre de valores em relação à neutralidade. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Com essas críticas, as críticas descritivas, esses dois argumentos, aí depois a gente continua mais na neutralidade e na imparcialidade, que é justamente a questão da aceitação. Pois é, bastante coisa para resolver. Enquanto estava preparando, eu falei, nossa, imagina se eu continuasse para os outros, ia ser ainda pior. Mas, bom, mas espero que esteja valendo a pena, que esteja conseguindo trazer coisas interessantes para vocês. Obrigado por terem ficado até agora, pela atenção, as contribuições. Hoje teve mais diálogo. Obrigado a Felipe, Vitor, Jade, Wesley, um monte de gente. O Jefferson participou hoje, o Birajara também. Valeu demais. E, bom, eu coloco a referência no Drive. Coloco as referências no Drive de hoje e a gente se vê semana que vem. Qualquer coisa, os slides eu vou colocar no final do curso, do mini curso, inteiro dos slides. E aí, por enquanto, estou colocando os PDFs que eu tenho acesso lá no Drive. Tá bem? Tá. Tá ótimo. Valeu, gente. Então, até semana que vem. Pode encerrar, Léo, fazendo favor. Obrigado, gente.